assim comigo: Deus sabe tudo o que eu preciso. Tudo, Deus sabe tudo o que você precisa. Você crê nisso? Quem crê nisso, diga assim: eu creio. Então descansa o teu coração, porque Deus sabe de tudo o que você precisa. Você não precisa chorar, você não precisa murmurar, você não precisa reclamar, e você não precisa mendigar, porque o Deus que te criou e que te formou, Ele sabe de tudo o que você precisa. E aí eu me lembro de Faraó. Uma fala de Faraó me traz preocupação nos dias atuais, porque o povo de Israel, ou os hebreus, eles estavam se multiplicando. E o que Faraó fez para que eles parassem de se multiplicar? O que Faraó deu? Trabalho. Vamos dar trabalho. Enche os caras de trabalho, porque eles vão chegar em casa e não vão mais conseguir produzir. Ou seja, o marido vai chegar em casa, vai deitar na cama, a mulher vai estar toda cheirosa e o marido vai falar: não dá, amor, hoje não dá, hoje eu estou só o pó. Hoje eu estou acabado, trabalhei demais. E aí Faraó faz assim: yes, é isso. É dessa maneira. Nós enchemos eles de trabalho, de ocupações, de coisas, e eles não terão tempo para a família, eles não terão tempo para Deus, eles não conseguirão mais se multiplicar. Então dê a eles trabalho, eles vão achar que estão tendo sucesso, mas na verdade eles estão trabalhando para si mesmos. Aí volta lá para Jesus, Jesus fala: essa preocupação por ajuntar tesouro tem trazido no coração de muitas pessoas a ansiedade. Estão trabalhando além do necessário para construir algo que eu não pedi para eles construírem. Estão trabalhando além do necessário e abrindo mão de valores e princípios. Estão bem assemelhados, bem parecidos com os gentios, porque assim são os gentios. Aí ele vai dizer aí no versículo 31, ou no versículo 32, porque os gentios é que procuram tais coisas. Cuidado, para você não estar procurando a mesma coisa dos gentios. O que eu estou dizendo é que nós vivemos uma geração ansiosa. O que eu estou dizendo é que nós estamos vivendo dias turbulentos, dias de aceleração, dias onde as pessoas elas estão se perdendo no fazer, abrindo mão da sua identidade e abrindo mão de quem são diante de Deus. E Jesus diz assim: a minha preocupação é que vocês estão se assemelhando aos gentios, vocês não têm tempo mais para adorar. Eu falo que quinta-feira aqui é o culto dos desocupados. Porque às vezes você fala para a maioria das pessoas: por que você não veio? Porque eu trabalho. Eu falo: é verdade, só quem não trabalha, quem está desocupado vem quinta. Não é, quinta-feira é um culto da prioridade, aqui onde eu paro tudo para priorizar Ele no meu dia, ponto. Mas nós corremos tanto que nós não temos tempo para Deus e vamos entregando a Deus migalhas, dizendo para Ele que estamos entregando o nosso tudo, quando na verdade nós estamos entregando para Ele aquilo que sobra. A sobra da nossa força, a sobra do nosso dia, a sobra do nosso tempo. O que você precisa para trabalhar diariamente? Comida, bebida e uma roupa. Então Jesus fala assim: eu te dou roupa, eu te dou comida e eu te dou bebida. Aí Jesus bate no bumbumzinho e fala assim: agora vai trabalhar, amigão, vai correr atrás. Agora cuidado para que você não acelere demais a sua vida e você passe do ponto necessário. Cuidado para que você não pela sua talvez inocência, não consiga discernir o tempo. E você acelere demais o carro da sua vida, se tornando uma pessoa ansiosa, assim como são os gentios. Deixando de buscar então o reino em primeiro lugar, e buscando as demais coisas. E o reino sendo colocado em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto lugar da nossa vida. Às vezes nós estamos diante de Deus cochilando e falando para Deus: Deus, é justificável o meu cansaço. E Deus vai dizer assim para nós: sim, eu entendo que você consiga justificar o seu cansaço,
mas eu preciso que você descanse na minha presença. Diga assim comigo: Jesus estava observando. Você imagina Jesus te observando? Eu imagino Jesus me observando. Eu imagino Jesus em alguns momentos, a hora que eu estou me arrumando para ir para o culto, me preparando para fazer alguma coisa, Ele me observando e esperando uma entrega completa minha. E aqui eu não quero fazer essa observação a respeito das finanças, mas a respeito da nossa vida. Se Jesus hoje está nos observando, de que maneira nós temos nos entregado para Ele? O que sobra ou o nosso tudo? O que sobra ou o nosso maior esforço? De que maneira nós temos apresentado ou nos apresentamos diante dEle? Com a sobra das nossas forças, com a sobra do nosso tempo, com a sobra do que temos, ou será que temos apresentado para Ele com a totalidade de quem nós somos? Salmo 116, no versículo 12, o salmista diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem para comigo? Se buscar o reino de Deus hoje é uma prioridade para nós, de que maneira nós temos dedicado tempo a buscar o reino, para discernir as coisas do reino? O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, que há 3 classes de pessoas: o natural, o espiritual e o carnal. O natural, ele não consegue discernir as coisas do espírito, porque ele não tem essa conexão no espírito. Já o carnal, ele se movimenta num campo muito perigoso, porque ele consegue estar num ambiente, mas não discernir o ambiente. Ele se movimenta por aquilo que o coração dele acha ser o melhor. Mas o espiritual, ele consegue ter clareza naquilo que Deus está falando, no tempo que Deus está falando, e na movimentação precisa em Deus. Agora, de que maneira nós temos buscado o reino de Deus? E essa é uma pergunta, porque nós vivemos dias em que isso precisa ser muito claro dentro de nós. Diga assim comigo: Deus quer o meu melhor. Agora pergunte para você mesmo: você está dando o seu melhor? Sim, eu estou, mas o seu melhor está sendo o seu melhor? Ou será que se apertar dá para dar um pouquinho mais? Se apertar, der para dar um pouquinho mais, é sinal que ainda nós não estamos dando o nosso melhor. E o que é esse aperto? Jesus também vai dizer que no mundo nós teremos o quê? Aflições, mas tem o quê? E aí ele vai deixar uma coisa para confortar o nosso coração: eu venci o mundo. Mas o que ele está dizendo é: você está dando o seu melhor, legal, mas se o mundo vier com o seu esmagamento, porque essa palavra aflições, o significado dela é esmagamento. Então, se vier o esmagamento, será que você conseguirá dar o seu melhor? Será que se vier a pressão, sairá coisa boa de ti? Se sim, é porque talvez ainda não atingimos o nosso melhor, a nossa melhor entrega. Abaixe a cabeça, só fala: eu errei, ponto. Porque a justificativa parte de um coração da natureza adâmica. Adão se justificou. Mas nós não temos mais essa natureza em nós, porque essa natureza, ela morreu em mim. Porque não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. E Cristo, a Bíblia diz, a Bíblia faz um paralelo muito maravilhoso. Adão, ele se justificou, mas a Bíblia vai dizer que Jesus foi como ovelha muda ao matadouro. Jesus não se justificou, ainda que pudesse. Jesus não argumentou, ainda que pudesse. Jesus não negociou, ainda que pudesse. Como ovelha muda, ele foi para o matadouro e foi para a cruz mudo. Às vezes nós estamos buscando o reino do nosso jeito, da nossa maneira. Entregamos alguns minutos do nosso dia para Deus e dizemos que estamos entregando o nosso melhor.
Acabamos o dia cansados, exaustos, fadigados, dizendo para Deus: Senhor, esse dia não foi suficiente, eu precisaria de mais horas no dia. Cuidado, porque um homem que pediu força na Bíblia foi para morrer. Quem lembra dessa passagem? Sansão. Um homem fora do propósito de Deus. No momento de vergonha e de morte, ele fala para Deus: Deus, me dá mais força. Só mais essa vez, dá um power. Dá um energético aqui, Deus. E Deus fala: se eu te der essa força, nas entrelinhas, né? Não é isso que lá vai estar escrito literalmente, mas Deus deu mais força. Ou, a última vez, a força para ele se matar. Então, cuidado com o que você tem pedido para Deus. Deus, me dá mais que eu aguento. Dá mais que eu suporto. Vamos, Deus, mais força. Põe mais hora no meu dia. Põe mais gasolina no meu carro. E Deus fala: para quê? Para quê? Busque o reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Desacelera. Mas é que eu quero construir um patrimônio para deixar para a minha geração. Não, construa legado, não dê herança. Porque talvez você vai poder deixar um carro, uma casa, um apartamento para um filho perdido no mundo, que não vai saber o valor daquilo. Mas você perdeu tudo na correria de construir algo que Deus não pediu. E o maior fracasso de um homem é ele ter sucesso naquilo que Deus não está pedindo para ele fazer. É tempo de avançar, e nós só vamos avançar com precisão quando nós entendermos o comando preciso do céu. É tempo de avançar com clareza, mas nós só conseguiremos avançar quando nós entendermos a voz do general de guerra. Foi isso que Jesus estava dizendo em Mateus capítulo 6. Vocês podem acrescentar um dia à vida de vocês? Então, busque o reino. Busque a justiça do reino. Estabeleça. Sabe o que o mundo hoje precisa? É de valores eternos sendo estabelecidos através da minha vida e da tua vida. Uma palavra profética que nós recebemos aqui na conferência Flechas. A minha filha é uma flecha de ataque para esta geração. Então construa algo dentro da sua casa para atacar aquilo que está sendo corrompido nessa geração. Use daquilo que Deus te deu, use da tua empresa, use do teu emprego, use do teu dinheiro para atacar esta geração com as verdades e valores do reino de Deus. Amém.